suíte orquestral número 3 de Johann Sebastian Bach. Mas todo maestro fica um pouco nervoso quando vê o Roberto Menchuk aqui no primeiro lugar. Bem, não chego a ficar nervoso, somos vizinhos. Bem, o que eu quero dizer? Hoje é um dia profundamente importante, porque agora, graças a Deus, eu tive críticas maravilhosas em mais de 60 países. E aqui no Brasil, todo domingo, tinha uma pessoa que eu queria, tem algumas pessoas no Brasil que eu gostaria de conhecer pessoalmente. Uma dessas pessoas é esse fantástico filósofo, humanista, historiador, essa cultura fantástica, Leandro Carnal. Eu gostaria de conhecê-lo. Mas, com timidez, eu nunca tive coragem. Eu falei, será, o que ele pensa? Será que ele gosta? Será que ele gosta das minhas interpretações? Sei lá. E eu ficava sempre na dúvida se eu devia procurá-lo ou não. Um dia eu abro o Estadão e vejo na última página um elogio dele para as variações Goldberg de Johann Sebastian Bach que eu gravei em Los Angeles. Quando eu li, eu falei, my goodness, meu Deus, ele falou de mim. Aí, imediatamente, eu procurei. E aí nasceu uma grande amizade e um respeito muito grande por essa pessoa, que talvez seja uma das pessoas mais cultas que esse país conhece. E fiquei surpreso quando soube que ele falou no concerto do livro O Indomável, eu quero falar 5 minutos. Eu falei, não acredito, Leandro Carnal com vocês. Ele exagera. Que honra, que responsabilidade, que medo. Eu escrevi esse texto ontem no Rio de Janeiro, olhando para o mar da Barra da Tijuca, e chamei-o de A Matéria e as Estrelas. O talento é um mistério, ele implica técnica. A destreza é treinável em muita gente. Bem mais raro é o fogo único, aquela centelha imponderável que separa o simplesmente correto do extraordinário. Hábeis se atraem. A força da escrita de Jamil Chad revela uma biografia épica de tempestade e fúria, de sons e de silêncios. João Carlos Martins emerge no texto como um navegador clássico. O nosso Ulisses vê uma Troia em chamas, visita ilhas, enfrenta monstros, dialoga com Calipso e Circe. A história é rica para o momento Ítaca que estamos vivendo aqui na Sala São Paulo. Hoje tudo é festa, mas já houve dor, lágrimas e até desespero. A arte compõe uma consciência que nos excede e aumenta nossa emoção. Dizendo de uma forma mais popular, maestro, quem vê os close não vê os corre. O herói da Odisseia, ele quer voltar para sua ilha. O nosso viajante João começa o texto querendo sair da ilha de Cuba, em um momento nevrálgico da Guerra Fria. Que talento é este que pode atrair a atenção de pessoas tão opostas como Raul Castro e Margaret Thatcher? Que tempestade musical tem varrido nosso planeta desde os primeiros concertos? Matéria muito rica, talvez insondável. Retrocedamos um pouco. Vamos entretecer fios do acaso. Em 1981, eu estava começando a estudar o cravo bem temperado. Minha professora austera, irmã Heloísa, acreditava em Deus e no metrônomo com igual entusiasmo. Ela lutava para reduzir meu arroubo de jovem estudante que insistia em colocar pedal em bar e fazia surgir o mundo matemático dos mordentes e do contraponto do alemão.
Como tarefa extracurricular, um dia ela me ofereceu um vinil. Era um concerto de João Carlos Martins e de Arthur Moreira Lima, que criavam um diálogo póstumo entre o velho Bach e o romântico Chopin. Os dois pianistas tinham 41 anos de idade, eu recém chegara aos 18. Ouvi os prelúdios do cravo pelos dedos e pela alma de João. Achei o número 1 bem mais lento do que eu tocava. Cada nota soava de uma forma diferente, eu fiquei impactado pela clareza e pela uniformidade. Do velho autor luterano ressurgiu uma construção que me deixava sem palavras. Ao terminar de ouvir o disco pela terceira vez, eu fui tomado por 3 certezas. Bach, número 1, era o maior gênio da história da música. Aquele, como se diz, a quem Deus deve muito. Número 2. João Carlos Martins havia roubado o fogo dos deuses e, como Prometeu musical, criava algo intenso que me provocava a famosa síndrome de Stendhal, aquela ansiedade quase física de falta de ar diante da beleza em seu estado puro. A terceira conclusão é melancólica. Entendi que eu jamais seria um bom pianista. 3 epifanias em um único dia. Cabia-me terminar de estudar o volume 1 do cravo, marcar a entrada de cada melodia nas tônicas, identificar a tônica, dominante, subtônica, concluir o curso de piano e seguir em outra carreira. Das cinzas daquela tarde surgiu aqui um professor que hoje nesta sala encontra um músico que o comoveu há 43 anos. Vários filetes de água que se encontram no grande oceano que foi Johann Sebastian Bach. O que dizer a um homem que enfrentou quase tudo na vida, do sucesso absoluto à dor física excruciante, da glória absoluta à fogueira da vida pública? Falemos do sucesso, que foi além da imaginação. João Carlos Martins tocou em todas as salas importantes do mundo, ao lado das melhores orquestras, dos mais renomados regentes. João conheceu o século XX ao vivo. Um episódio na China que ele me contou na sua casa foi simbólico. A casaca do pianista foi alvo de fãs, que recortaram pedaços da roupa como relíquia de um santo. A roupa foi despedaçada ao vivo, como um rito elegíaco de comunhão. O governo chinês mandou fazer outro traje para compensar o tsunami do entusiasmo asiático. Sobre o êxito de décadas, nada mais a dizer, apenas contemplar essa sala magnífica, lotada, e ver a emoção de uma noite que reúne tanta gente em torno de um baquiano notável. A obra de João Carlos Martins pode aqui ser comprovada por amigos, fãs, jovens que ele incentivou e um público sedento pela sua arte. Olhemos ao redor esse momento fáustico, eis a prova de uma vida única. Mas sintetizo de outra forma. Bach viveu com a sua numerosa família em um círculo muito limitado geográfico. Nunca viajou para longe. Seu contemporâneo, Handel, porém, percorreu mais terras e está enterrado em Westminster, em Londres. O túmulo do autor do Oratório do Messias está acima do de Dickens e de Kipling, na renomada abadia. A inscrição que eu li é muito forte. Superata telos, siderat donat. A ideia latina saiu das Consolações que o filósofo Boécio escreveu na prisão. É a chave de toda a arte, aliás, o objetivo de toda a cultura. Superar a matéria, superata telos, e criar as estrelas, chegar às estrelas. Dominando o imanente, abrir-se ao transcendente, rasgando o véu de Maia, ressignificar a máquina do mundo em seu mecanismo mais íntimo. Ir além da dor para redimir a música. Bach ficou cego, Beethoven surdo. João Carlos Martins sentiu sua mão curvar-se em ângulos dolorosos. Essa mão material se opunha ao comando da consciência. Superata telos, siderat donat. Estamos diante de uma jornada de superação e de redenção, mas ostra feliz não produz pérola. Da areia dolorosa trazida pelo destino, brotaram essas joias únicas. Eu e João Carlos Martins pertencemos à Academia Paulista de Letras. Ambos fomos decretados imortais pela nossa posse. Eu
sou imortal só enquanto as pessoas me olharem ao vivo. Eu sou a contradição da eternidade, pois depende da minha presença aqui e agora. João é imortal de fato, pelo talento para sempre. Ele atingiu as estrelas e se inscreveu no céu com o contraponto do velho barco. Chegou lá contra seu corpo. Voou sem asas e brilha como uma nova constelação. Duvida? Leiam um livro e chorem, como fiz em tantas passagens. Superata telos, sidera donat para sempre. A vida só é suportável porque sobre nossa escuridão mesquinha brilham estrelas cintilantes e generosas. Viva Bach, viva a música, viva a nossa estrela, João Carlos Martins. Obrigado. Cheguei à conclusão que hoje eu sou coadjuvante. Bem, agora, como é um programa curto, mas agora nós vamos de Bach a Vila Lobos, ao prelúdio da Bachiana número 4.
que poucas pessoas sabem é que há uns 15, 16 anos atrás, eu soube que a Carla Camurati estava fazendo umas apresentações nos céus, ao lado de favelas. Quando eu soube, imediatamente eu falei, também vou fazer, se ela faz na prosa, vou fazer na música. E qual a minha surpresa dessa grande personalidade brasileira, Carla Camurati, convidada pelo nosso Jamil, e ela aceitou prontamente, foi um orgulho para mim, vai ler 2 vezes uma página do livro O Indomável, de Jamil Chad. Nossa, que emoção, né? Essa Baquiana acaba com o coração da gente. Senhor Martins. Senhor Martins, desperte-se. Com uma voz tímida e aveludada, Concepción rompia o silêncio da madrugada cubana, que até então ecoava pelos corredores da Embaixada do Brasil em Havana. A brisa, sem respeitar qualquer tipo de cadência, levava para os aposentos sugestões de que o mar não ficava longe dali. Mas aquela noite, em meados de abril de 1961, o que era primeiro apenas um sincopado sussurro, crescia conforme a angústia tomava conta do pequeno corpo da governanta. Concepción, uma das mais antigas funcionárias da embaixada, tinha uma missão urgente: acordar o jovem. Esse jovem rapaz que havia desembarcado em Havana dias antes para consolidar sua carreira internacional como pianista. Ele precisava fugir. Sem resposta diante de seus apelos cada vez mais enfáticos, a cubana decidiu entrar no quarto onde estava o músico e, chacoalhando os seus ombros, explicou que ele não tinha tempo a perder. João Carlos Martins colocou os óculos na esperança de entender se ainda estava no meio de um sonho. Praticamente ele não havia dormido. Horas antes, era aclamado no principal teatro de Havana. E em seguida, na companhia de uma mulher designada pelo governo local como sua acompanhante, e é claro, de uma garrafa de rum, descobriria aos 20 anos o fascínio das praias desertas do mar caribenho, regadas a beijos. Como uma cena do realismo fantástico latino-americano, a interrupção do silêncio, do sonho e do amor da noite cubana tinha um motivo urgente. Cuba estava prestes a ser invadida e os estrangeiros tentavam deixar o local. Fidel Castro estava no poder havia 2 anos, depois de uma revolta que cobriu o imaginário coletivo latino-americano. João sabia onde estaria se metendo quando escolheu se apresentar em Cuba. A decisão de viajar para Havana não foi por acaso. Naquele momento, o jovem pianista estava, na verdade, a caminho dos Estados Unidos. O concerto em Washington seria presidido pela primeira-dama americana, Jacqueline Kennedy. Mas o brasileiro, consciente da situação política mundial, decidiu, antes da capital do poder ocidental, ele passaria pela capital da Revolução Comunista. O próprio governo de Jânio Quadros entrou em cena para garantir a realização do recital, transformando a viagem para Havana numa espécie de escala diplomática. João Carlos Martins, portanto, não estava partindo apenas para um concerto. Ele integrava um intrincado plano de redefinição da inserção do Brasil no mundo. O que ele jamais imaginou é que chegaria à ilha no momento crítico da história da América Latina no século XX.
Aquela não era apenas mais uma noite musical em Havana. Ao olhar a plateia e ver a presença de Raul Castro e de embaixadores de países do bloco soviético, o pianista sabia que estava ali também como representante de um governo aliado. E ele seria ovacionado. Mas naquela madrugada confusa de 10 de abril, ainda no quarto da embaixada, não eram mais os aplausos que dominavam o seu pensamento. Chico, disse Concepción, por favor, você precisa deixar Cuba amanhã. Um último lugar, no último voo da Panam, que iria para Miami, conseguiu ser reservado. Mas João receberia ainda um pedido inusitado e inesperado. A governanta havia recebido na embaixada 3 famílias cubanas, que também tentariam escapar, mas temiam ser pegas se levassem dinheiro. A solução encontrada por elas era o pianista, protegido pela popularidade, status de estrangeiro e passaporte de um país amigo. Ele poderia assumir o risco. Antes de começar o dia, as famílias já estavam a postos, na esperança de convencer João a transgredir. A primeira delas pediu que ele levasse para Miami uma verdadeira fortuna na época, $10.000. O susto do jovem pianista ainda foi maior quando a segunda família abriu sua mão, acostumado com teclas de piano, e colocou nela diamantes. E que também deveriam ser levados para Miami. O terceiro grupo colocou nos bolsos do brasileiro joias que serviriam para que pudessem recomeçar suas vidas nos Estados Unidos. João não estava nada confortável. Eu não posso fazer isso, lamentou. Uma das mães desabou em lágrimas diante da sua hesitação em carregar o dinheiro, diamantes e joias. Era um voo de Cuba para os Estados Unidos em uma das semanas mais tensas do período da Guerra Fria na América Latina. Ela insistiu dizendo que era a única forma de permitir que pudessem sonhar com uma nova vida. Horas depois, ele estava no aeroporto de Havana, com uma fortuna nos seus bolsos. No momento do embarque, João não sabia discernir se suava devido ao calor do Caribe ou de pavor de ser detido. Os aplausos da noite anterior seriam para sempre emudecidos se as forças de ordem em Cuba descobrissem que o pianista, que simbolizava a aproximação entre 2 países irmãos, estava ajudando anticastristas a fugirem com suas posses. A preocupação aumentou ainda mais quando ele se deu conta de que na pista guardas cubanos interrogavam os passageiros antes que subissem pela escada do avião. A poucos metros dele, 2 tinham sido afastados da fila e impedidos de embarcar. O pianista tremia, segurando as partituras da obra de Alberto Ginastera, que iria tocar nos Estados Unidos. O fim da sua carreira internacional poderia estar logo ali, bem à frente, pensava o jovem pianista. Ao se aproximar dos guardas e ciente da ventania típica da ilha, largou no ar as partituras. O vento, a confusão, o barulho da aeronave, o sol e a tensão formavam uma cacofonia impenetrável. Os mesmos policiais que deveriam fiscalizar os passageiros se apressaram em recolher do chão as páginas desenhadas por Ginastera e entregá-las ao pianista, que embarcou sem ser alvo de qualquer questionamento. Aquele plano improvisado havia funcionado. As famílias estavam a bordo. João e seus bolsos cheios também. De sua janela, ele viu o mar esmeralda desfilando abaixo enquanto o jato ganhava altura.
música. Né? E agora, encerrando a minha parte na regência, a fuga da Baquiana número 7 de Vila Lobos.
Obrigado. Bem, estamos chegando ao final do concerto. A Carla vai ler agora um trecho pequeno também do livro, importante, porque o Jamil não deixa de ser um personagem que realmente entra na alma do planeta e na alma de uma pessoa física também. Por favor. O livro está à venda lá fora, tá, gente? Sensacional. Ao longo de décadas, João passou por 29 operações, 18 delas nas mãos, além de dezenas de injeções de botox nos nervos, braços e mãos, cujas linhas foram traçadas, apagadas e reescritas, enquanto o futuro era redesenhado. Uma vida que acrescentou mais uma camada surpreendente de história sobre a fascinação da civilização pelas mãos. É pela mão que se leem os segredos do passado e se prevê o misterioso destino, invisível como descrito de forma hipócrita em Adam Smith, ou definidora da condição humana, como apontou Aristóteles. Ao dar as mãos e não se curvar, sociedades definiram que o gesto representaria sinal de respeito e de igualdade entre dois indivíduos. Ao dar as mãos, seria dito com esse simples e poderoso gesto que não empunhariam armas. A fixação da arte pela mão é ainda outro testemunho de seu papel em determinar quem somos. Pablo Murret, acadêmico da Florida State University, conta que há quase 40 milênios, na ilha de Sulawesi, na Indonésia, nas profundezas da caverna de Lengtimpsung, artistas anônimos deixaram impressões de suas mãos nas paredes. As formas estampadas em ocre contra o fundo terracota mostram dedos longos e delicados. Parecem mãos de pianistas, escreveu. Com 39.900 anos de idade, essas mãos são até hoje a mais antiga obra de arte conhecida do Homo sapiens. Cerca de 5.000 anos depois, segundo Moret, e muitos mundos de distância, artistas fizeram impressões semelhantes nas paredes da caverna de El Castillo, na Cantábria, no norte da Espanha. Mãos foram impressas nas paredes das cavernas de Chauvet e Lescaut, na França. A fixação pelas mãos entre os primeiros artistas parece ser um padrão que ultrapassa as fronteiras culturais, disse o pesquisador. Em 1928, o artista Amédée Ozenfant não escondeu a emoção ao descobrir as mãos pintadas nas cavernas de Lézig. Ah, essas mãos, essas silhuetas de mãos espalhadas e estampadas em um só ocre. Vá vê-las. Eu lhe prometo a emoção mais intensa que você já experimentou. Em 1948, Jackson Pollock não apenas assinou uma das suas obras mais importantes, a número 1A, mas também deixou marcas de suas mãos na borda do quadro. Era uma homenagem aos artistas que decoraram cavernas 12.000 anos antes. A mão, de fato, entrelaça como o percurso da civilização. Desde que o Homo habilis começou a produzir ferramentas cada vez mais sofisticadas, há cerca de 2 milhões de anos, os seres humanos têm avançado em seu domínio sobre a natureza por meio das suas mãos. E foram as habilidades de fabricação de ferramentas dos primeiros hominídeos que possivelmente permitiram o desenvolvimento da linguagem. Os defensores dessa teoria, incluindo Aldo Faisal, neurocientista do Imperial College em Londres, especulam que à medida que os primeiros humanos começaram a trabalhar juntos para fabricar ferramentas cada vez mais sofisticadas,
eles começaram a se comunicar verbalmente de maneiras igualmente complexas, relata o pesquisador. Segundo ele, este instrumento dos instrumentos, hábil, versátil, refinado e poderoso, pode ser a característica definidora de nossa espécie, a mutação crucial que precedeu nossa postura ereta e a nossa capacidade linguística. Para João, suas mãos foram um instrumento de todos os instrumentos, aquele que o definiu, que o desafiou, que o consagrou. Foram suas mãos que desenharam a sua resistência e, é claro, a sua arte. Foram mais de 1000 récitas e concertos com algumas das mais importantes e maiores orquestras do mundo, nos palcos de maior prestígio, diante dos críticos mais implacáveis e de um público sempre muito exigente. A agonia física era respondida por estratégias para enganar o cérebro. Algumas resultaram em um teclado manchado de sangue que escorreu em virtude do uso de dedeiras de metal que comprimiam 3 dedos da sua mão direita. Outras por lágrimas de dor e de emoção diante da persistência de um artista incapaz de desistir. Incansável, João reinventou o sentido de sobrevivência, cada vez que o silêncio parecia se impor. Cada vez que a derrota dava sinais de ser inevitável, suas mãos empunharam a resistência, a insurreição e a arte. Indomável, ele transformou sua vida num poema sinfônico. E nela, a música venceu. Faltam 3 peças pequenas. Carla, 1000 vezes obrigado. Karnal, mais uma vez. Ficamos uma noite, o Karnal e eu, 5 horas no aeroporto de Belo Horizonte, com o avião atrasado, e tivemos uma conversa fantástica naquela noite. Bem, o que ninguém sabe é que o Jamil, esse fantástico jornalista, esse fantástico escritor, também é um músico, e ele vai tocar a área da Baquiana número 5. Jamil Saad na flauta. O Jamil, quando começou a escrever o livro, cada capítulo que eu recebia, quando chegava no final do capítulo, as lágrimas vinham aos meus olhos, tal a criatividade desse homem. Meu Deus! Sonho!
Jamil, na próxima reencarnação você me ensina a escrever. Porque música você sabe tudo. Parabéns, Jamil. Bem, enquanto eu vou tocar só 2 peças no piano, mas quero dizer uma coisa, fico até emocionado. Quando aos 62 anos tudo parecia perdido na vida, eu devo a 2 instituições a minha redenção. E a música venceu. Devo ao SESI São Paulo a formação da Baquiana Filarmônica SESI SP, hoje, possivelmente, uma das principais orquestras do Brasil e talvez a principal orquestra da iniciativa privada na América Latina. Aliás, o nosso Roberto já regeu a Baquiana Filarmônica SESI SP. Então, ao SESI, eu devo a minha salvação de recomeçar a vida. E a outra instituição que eu devo o apoio, desde o primeiro dia até hoje, e que eu agradeço tanto ao SESI quanto a essa instituição. Eu sou um velho chorão, eu fico emocionado à toa. A outra instituição é o Banco Bradesco. O Banco Bradesco, desde o primeiro dia, ficou ao meu lado e ajudou eu a reconstruir a minha vida na música. Então, ao SESI e ao Bradesco, eu vou dedicar as últimas 2 músicas. O que ninguém sabe é que dia 9 de maio de 2025 eu faço minha despedida dos palcos como maestro do Carnegie Hall de Nova York. Vou continuar como diretor artístico da Baquiana Filarmônica SESI SP, mas o que ninguém sabe é que eu fico, não tenho coragem de tocar ainda psicologicamente, eu não estou preparado, só andei 10%. É que quando eu me despedir, meu desejo é recomeçar com a mão esquerda a minha carreira internacional como pianista.
agora, meu regente assistente virá, Wallace Pena, virá para eleger a última peça do programa, de Piazzolla, Libertando. Palmas para a bacana Filarmônica Cenas de São Paulo. Jamil. Palmas para o Jamil.
E palmas para o maestro.